Tô de volta, 2 vídeos na mesma noite. Só que esse aqui tem uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Eu vou chamar esses vídeos em que eu quero colocar pra fora os meus demônios de socratizando. Então, na mesma forma da dialética socrática, eu vou colocar aqui alguns pensamentos que estão na minha cabeça, colocá-los pra fora e vou pedir que vocês comentem pra eu poder entender se esse é só o meu mundo, a minha visão de mundo, ou se vocês estão sentindo a mesma coisa, tá bom? Então vamos começar. Essa semana teve uma notícia no domingo que me deixou bem chateada, eu até opinei sobre isso. Não tanto a notícia, o que me deixou mais chateada foi a reação das pessoas. E aí eu até esperei sair um contraponto da dupla sertaneja em questão, do assunto que eu vou colocar, e para poder falar aqui com vocês, tá? Então eu vou começar por esse assunto, que é a possível aglomeração que houve em uma live que bateu recordes de uma dupla sertaneja e os comentários que foram feitos a partir do momento que isso foi detectado. Vamos lá. Bom, tá aí, a dupla Jorge Mateus fez uma live com mais de 4 horas de duração, bateu a live da Beyoncé, foi o maior sucesso. E no dia seguinte apareceram fotos na internet dizendo que havia uma aglomeração de pessoas, que a live foi feita num bar, que havia gente como VIP, como convidado, além das pessoas que trabalharam, enfim. Jorge e Mateus já vieram a público, já desmentiram, disseram que as pessoas estavam lá em regime de rodízio, que não foi feito num bar, mas sim na garagem deles. Mas aqui eu não tô pra julgar o que é verdadeiro, o que é falso, eu tô aqui pra julgar, a partir das notícias que apareceram, o comentário das pessoas. Então, o que se viu, na grande maioria, foram pessoas dizendo a seguinte frase: ah, mas foi para um bem maior. E qual seria esse bem maior? Ah, foi para que nós ficássemos em casa e cumpríssemos com o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, determinou. Foi para que as pessoas não saíssem para a rua, não fossem para bares e ficassem em casa curtindo a live. Pois bem, eu entrei na página da OMS, eu entrei já tinha assistido e voltei a assistir o Roda Viva com o Átila e a Marino, excelente, vou deixar no card aqui para vocês. E assisti alguns outros formadores de opinião que estão sendo muito importantes durante esse processo que a gente está vivendo. Os podcasts que eu ouço, tem um podcast da revista, o Fórum de Teresina, né, da revista Piauí, que tem agora só um podcast com um especialista falando de Covid, alguns episódios, né, com esse especialista dentro desse podcast. Então são algumas dicas que eu tô dando pra vocês de canais que tem credibilidade, tá? E o que aconteceu foi que eu li lá diversas coisas e nenhuma delas me dizia que eu tinha que ficar em casa para não perder a live de um sertanejo. Então é bem contraditória essa colocação. E aí eu pensei da seguinte forma: por que eu não saio de casa num domingo à noite, no momento que nós estamos vivendo? Porque eu tenho doenças autoimunes que se eu sair, possivelmente eu vou morrer. Então, para continuar viva, eu fico em casa. Por que meus pais não saem de casa? Porque já têm idade, estão no grupo de risco também para não correr o risco de morrer. Por que meu marido está trabalhando home office e não sai de casa? Para que não passe a doença para mim. E você que tá vendo agora, de repente não tem nenhuma doença pré-existente, não tá no grupo de risco, não mora com idosos, por que você não deve sair de casa? Muito bem. Você não deve sair de casa porque você provavelmente vai pegar essa doença e passar para alguém, ou porque você pode pegar essa doença e se sentir muito mal e ter que ir para o hospital, ficar no regime de quarentena, utilizar um leito, não digo um respirador, mas utilizar um leito e cuidados médicos que poderiam estar sendo dados a outra pessoa, tá? Um outro motivo para você não sair de casa: a gente tem casos de autoridade na rua, justamente para precaver esse problema que a gente está vivendo com o corona. Eu tenho um caso aqui para mostrar para vocês, isso é de hoje, de ontem, né, a notícia, de um caso que aconteceu em Niterói, na Praia de Caraí, da autoridade indo para cima das pessoas, porque as pessoas não cumprem por livre e espontânea vontade, tá? Esse caso aconteceu também aqui na Baixada Santista. Eu não sei se foi no Guarujá ou em Santos, eu não vou falar para não falar errado, não pesquisei essa notícia, mas eu vi na época, logo no comecinho, quando foi dado a ordem
pelo governador, em concomitância com o prefeito de Santos e os prefeitos da região, né? Que o prefeito de Santos parece que ele comanda um grupo de prefeitos da região. E aí também a Guarda Municipal achou uma menina que tinha ido surfar na praia e também exercer essa autoridade. Bom, voltando nos motivos. Mesmo que você saia de casa e não contraia o vírus, não contraria para contrariar, né? Não contraia o vírus, há uma possibilidade de você precisar de serviço de saúde por algum motivo. Vou citar aqui um motivo, um acidente de trânsito. Tá? Um acidente de trânsito, você vai chegar, por mais que não seja uma coisa muito grave, talvez você precise ficar um tempo para fazer exames, para ver se está tudo bem com os seus órgãos por dentro, ou ficar um tempo até reconstituir, até engessar e ver se está tudo bem com algum osso, se você quebrar um osso, ou fazer uma pequena cirurgia, e você vai estar demandando cuidados de médicos que poderiam estar cuidando de outras pessoas, muitas outras, numa pandemia. Tá? A gente também tem aqui o caso, eu peguei para vocês uma reportagem que fala, do estado de São Paulo, tá? O número de casos, eu vou sair daqui para vocês poderem ver direitinho, de acidentes de trânsito diminui no coronavírus. E para não achar que é só uma coisa do nosso estado, eu peguei aqui algumas outras reportagens. Então eu peguei uma do Nordeste e uma do Sul, tá? Mostrando que os casos de coronavírus diminuíram durante o isolamento social. E o que é importante disso? O isolamento social, mais uma vez aqui falando, e isso você vai achar na OMS, isso você vai achar o nosso ministro da Saúde falando, que até fez críticas ao citado show que eu coloquei. Você vai achar qualquer especialista sério na área, qualquer especialista que não seja terraplanista, negacionista. Você vai achar eles falando que o isolamento não é só para você não contrair a doença. O isolamento é para preservar as pessoas que contraem a doença, de terem leito, de terem equipamento, de terem médicos para cuidar. A gente já está tendo baixas de profissionais da saúde que estão pegando o vírus, tendo que ficar em quarentena, em isolamento, ou que 2 profissionais da saúde apareceram ontem no Fantástico, já faleceram por conta do vírus. Então, a importância é essa. Nós estamos tendo, tanto na Itália teve isso, já está acontecendo nos Estados Unidos e o protocolo já foi passado para a Espanha, porque eu vi esses dias num vídeo do Bugalho, do Henry Bugalho, falando sobre isso. Nós já estamos tendo protocolo utilitarista nos centros de saúde, nos hospitais, tá? Então, quando eu falo de utilitarismo, eu estou falando de uma teoria de Stuart Mill, né, de um pensador chamado Stuart Mill, que a gente tem que fazer o que causa menos danos ou que causa mais bem-estar à maior parte da população, tá? Então, se a gente tinha um protocolo de salvar a vida da pessoa que mais exige isso naquele momento, não importando idade, nada, ou o que ela fazia, classe social. Agora a gente tem um protocolo utilitário. O que esse protocolo diz? Quanto tempo aquela pessoa vai viver? Não é só por idade, vou deixar o velhinho morrer e vou salvar o mais novo. Se o mais novo tiver câncer, tiver uma diabetes muito séria e ele tem menos tempo de vida para os padrões da medicina, eu vou salvar quem está na frente dele. E o que vai ser feito com aquela pessoa? Aquela pessoa vai ficar sendo sedada até que chegue a vez dela ser atendida ou até que ela morra, o que acontecer primeiro. Então, num estado que a gente que não tá tendo para atender todo mundo, é óbvio que ela vai morrer. Ela é sedada para ter uma morte um pouco mais humanizada, vamos colocar assim. E eu não tô julgando o procedimento, mas eu fico me imaginando no lugar de um médico tendo que encarar isso e tendo que decidir quem vai viver e quem vai morrer. Então, o isolamento, ele é solicitado quando o médico vai lá bonitinho, faz aquela campanha, fica em casa por nós, ele tá pedindo isso pra você. Cara, fica em casa, porque se você vier com uma unha encravada no médico, você pisar num espinho ali, aquilo infeccionar e você precisar de um médico, você vai estar ferindo o meu trabalho. Você vai estar atrapalhando, você vai estar me colocando numa situação difícil. E eu acho que é isso que as pessoas ainda não entenderam, tá? E aí eu tenho aqui pra vocês um outro contraponto pra gente... Contraponto não, o mesmo ponto, na verdade. Pra depois a gente fazer um contraponto. Deixa eu passar aqui.
Bom, aqui vocês têm a imagem de um filme que tá no maior hype aí, um monte de gente já assistiu. A gente já fez até um podcast falando sobre ele. Fiz com a Cris e com o Júlio. Então, o filme é O Poço, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes do que fala o filme. Eu vou falar só ainda dessa coisa de troca que a gente tem. Da gente necessitar de uma autoridade, da gente necessitar de uma troca pra fazer alguma coisa, né? E não é nunca a troca do óbvio lulante. É sempre uma coisa por fora. Nesse filme tem um protagonista, tá? Eu não lembro o nome dele agora, mas tá aí a carinha dele. E esse protagonista, ele fala no filme logo no começo, e depois numa cena, uma colega dele, que foi quem fez o cadastro pra ele entrar no poço, vamos colocar aqui que o poço é uma prisão, e ele entrou por vontade própria. Vai ser falado que ele está lá porque ele precisa parar de fumar e precisa ter um tempo para ler. Ele leva um livro chamado... um livro de Miguel de Cervantes chamado... Meu Deus, fugiu o nome. Don Quixote, tá? E ele vai falar, eu quero tempo pra ler meu livro, eu quero parar de fumar. E lá fora eu não consigo parar de fumar, tá bom? Por que eu trouxe isso daqui? Porque isso aqui mostra pra gente justamente o que a gente tá falando. A necessidade de uma autoridade pra fazer aquilo que a gente deseja e mais, que é o que nos faz bem. Esses dias, por causa da quarentena, eu fui procurar alguns aplicativos pra parar de fumar. 99% dos aplicativos que eu achei, eles diziam o seguinte: você ia lá colocando quanto tempo você estava sem fumar ou quantos cigarros você ia diminuindo, e ele ia te colocando o quanto você ganhava em dinheiro com aquilo. E nenhum deles me colocava o quanto eu ganhava de saúde, o quanto eu, sei lá, quanto meu pulmão desintoxicava, alguma coisa assim. Ele só me colocava o quanto de dinheiro eu estava economizando. Pelo menos os aplicativos que eu vi, que foram citados por sites que eu pesquisei. Eu só achei um que eu adotei, baixei no celular, que não fala exatamente do fumo. Ele fala de qualquer hábito ruim que você tem e hábitos bons que você quer adquirir. E ele vai contabilizando lá durante o dia quantas vezes você fez uma coisa ruim, uma coisa boa, para no final você mesmo fazer uma reflexão. Achei esse bom. Mas o que me dói, e eu até vou fazer um paralelo aqui bem idiota, mas que eu achei engraçado, porque foi o que me veio à cabeça, com um vídeo que passa naquele aplicativo de videozinhos famoso agora, que é o cara perguntando pro outro, pô, se você não bebesse tudo que você bebeu na vida, você já teria uma Ferrari. E aí o outro fala, você bebe? Não, então cadê a sua Ferrari? E eu acho engraçado porque mais ou menos a vontade que dá de falar pro aplicativo é essa, né? Mas qual é o ponto, o cerne da questão que eu quero chegar aqui? Nós precisamos sempre de algo em troca? No caso do corona, não sair, a minha vida, a vida dos outros, já não é um bom atributo pra gente fazer isso? Eu preciso justificar com entretenimento. As pessoas precisam me fornecer entretenimento pra eu conseguir ficar em casa, caramba. O governo tem que ter uma autoridade pra que a pessoa ficar em casa. Eu preciso me condicionar numa prisão pra poder valorizar a minha saúde. Nós somos todos movidos por isso? Por algo que está externo? A coisa em si não é o suficiente, ela tem que ter um fim. Eu vou fazer tal coisa para ter tal coisa. Isso é muito presente e isso é habitual. E aí, por falar em hábito, eu caí numa outra reflexão. Então, a primeira reflexão já deixei aqui, vou deixar a segunda para vocês. Eu tô lendo um livro, eu resolvi bem antes, nas férias ainda, começar a ler os meus livros do Fernando Sabino, que estavam aqui em casa, que é um autor que eu gosto, que eu tinha lido pouca coisa. E aí eu li 3 ou 4 livros de contos dele, e agora eu tô lendo um romance dele, que é esse aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem, mas é O Encontro Marcado, com Fernando Sabino. E eu não sei, alguns lugares falam que é meio que uma autobiografia, se for ele teve uma vida desgracenta. Mas o livro conta a infância, a adolescência e a vida adulta de uma pessoa. Eu me reconheci em vários momentos, acredito que quem for mais velho e ler se reconheça também. Porque é um livro meio que muito real, assim, ele mostra quantas coisas a gente sonha em fazer na vida adulta e ficam abandonadas. E aí quando a gente vê de novo os amigos da adolescência, vê que cada um seguiu o seu caminho, nem todo mundo realizou os seus ideais, mas que talvez quando a gente tá numa coisa muito ruim a gente realize. Que mais ou menos foi o meu caso, eu tive que passar por um processo muito ruim pra eu descobrir que o que eu fazia não era exatamente o que eu queria, ir fazer uma faculdade, mudar de profissão e até aqui tá muito realizada com o que eu faço. Mas enfim, eu tava numa passagem desse livro esses dias que falava de um caso, assim, e o livro não é nada de autoajuda, embora esse caso pareça de autoajuda, mas eu achei muito interessante pro momento. Então ele falava do caso do menino
que foi falado pra ele que na vida, eu tô passando aqui pra mostrar pra vocês o que são seixos, tá? Então, isso aqui são seixos, vai ter a ver com o que eu vou falar agora. Seixos são como se fossem pedrinhas roladas de um rio, tá? Pedrinhas que a água bate e vão tomando um formato. Muito bem. Esse menino novo recebeu de um guru, né? Uma informação de que existia um seixo no mundo, que se você encostasse no metal, o metal se transformava em ouro, qualquer metal. Então ele ficaria rico, né? E aí ele vai passar a vida inteira pegando seixos pelo caminho e encostando no metal do cinto dele, até que o cinto dele vire ouro. E ele vai fazer isso até a velhice. Quando ele já tá muito velhinho, ele deita, encosta numa árvore, já desistiu. E aí ele fala, isso não tem sentido, não vou passar o restinho da vida que eu tenho pegando pedrinha. E aí o sol bate na fivela do cinto dele e quando ele olha, a fivela ficou dourada, se transformou em ouro, tá? E ele já não sabe mais em que momento que ele pegou a pedrinha, onde foi, teria que começar tudo de novo pra saber, mas ele viu que realmente existia. E aí eu parei nossa reflexão anterior em hábito, né? E eu acho que é isso, a gente torna tudo hábito. E de uma forma que faz mecanicamente que não percebe nem o que está colhendo com o próprio hábito. Então, esse momento que a gente está, estamos ansiosos a voltar aos hábitos que a gente tinha, mas a gente não sabe nem porquê, nem o que colhia com aqueles hábitos. Então, às vezes eu me sinto assim, o que eu posso colher agora? O que eu tô fazendo agora que eu tô colhendo? Então, eu tô aprendendo, eu tô me comunicando com pessoas diferentes, de formas diferentes. Eu tô produzindo muito texto, eu acho isso muito legal, porque eu consigo pôr pra fora aquilo que eu sinto. Eu sempre faço isso através de texto, é a primeira vez que eu faço isso através de um vídeo. Mas eu deixei essa proposta aqui pra vocês pensarem. O que a gente faz por hábito e que a gente não percebe que a gente fica esperando uma recompensa, o próprio hábito, a própria atitude não é a recompensa. O que aconteceu com essa sociedade que a gente precisa de sempre alguma coisa em troca, de autoridade, ou entretenimento, ou dinheiro, né, no caso que eu citei. Então eu queria fazer essa reflexão com vocês, deixem os comentários de vocês pra gente fazer uma troca, de repente fazer um novo vídeo falando sobre o que vocês comentaram, respondendo. Pensando nisso, será que a gente é dono da gente mesmo? Ou a gente está sempre dominado por alguém, por alguma estrutura, alguma instituição, ou algum produto de troca? Fica aí para vocês pensarem. Muito obrigada para quem assistiu. Conto com o comentário de vocês. Logo, logo eu volto.